E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver a nova era dos drones, como enxames de IA estão mudando as guerras atuais. O Reino Unido já está usando uma arma laser para mitigar essa ameaça. Os Estados Unidos mostrou um robô humanoide da Figure AI entrando na Casa Branca, e isso diz muito mais do que parece, tá bom? Os óculos com inteligência artificial da Meta estão ficando perigosamente úteis e cada vez mais pessoais. E a China está usando a inteligência artificial para controlar o seu sol artificial, e isso pode mudar tudo. Bora entender tudo isso e mais algumas coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Agora imagine um céu escuro e bem silencioso, e de repente ele se enche com centenas de pontos em movimento. Não são fogos de artifício, não há pilotos humanos. É bom avisar também que não são aliens, tá? Eles se comunicam entre si, tomam decisões em frações de segundo e têm um único objetivo: saturação total. A era dos drones solitários acabou, meus amigos. Bem-vindo à era dos enxames de inteligência artificial. Durante décadas, drones eram máquinas caras, controladas à distância, como os famosos Predator e Reaper. Eles dependiam de satélites, eram operados por seres humanos e as decisões eram centralizadas. Todos bem poderosos, claro, mas lentos, caros e limitados. Agora tudo mudou. Os novos drones, conhecidos como FPV, são baratos, ágeis e muitas vezes improvisados. Custam algumas centenas de dólares, mas carregam uma capacidade de destruição que antes só existiam em equipamentos militares de vários milhões. E o mais impactante de tudo isso, eles não estão mais sozinhos. O enxame não é apenas um grupo de drones, é um organismo. Inspirado em abelhas e pássaros, esses sistemas funcionam como uma inteligência coletiva, onde cada unidade é simples, mas o conjunto é extremamente sofisticado. Isso muda completamente a lógica da guerra. Não se trata mais de ter o melhor tanque, o melhor caça ou a tecnologia mais avançada. Agora, a vantagem está em quem consegue produzir mais rápido e com inteligência suficiente para coordenar tudo isso aí. Na prática, a guerra deixou de ser sobre qualidade e passou a ser sobre quantidade, sobre massa inteligente. E os números mostram o impacto dessa mudança. Em uma reportagem recente do programa 60 Minutes da CBS News, a correspondente Rolly Williams revelou que 80% das baixas em combate da guerra entre Ucrânia e Rússia já são causadas pelos drones, ou seja, de cada 10, 8 são causadas por drones. A linha de frente se transformou em uma zona de caça invisível, com quilômetros de extensão, onde qualquer movimento pode ser detectado, seguido e eliminado. E por trás disso tudo está o verdadeiro cérebro do enxame, a inteligência artificial. Ela permite que os drones naveguem mesmo quando o GPS é bloqueado por guerra eletrônica e, em vez de depender do sinal, eles enxergam o ambiente, reconhecem padrões e se orientam visualmente. Algoritmos de visão computacional conseguem identificar um tanque camuflado entre as árvores ou mesmo um soldado escondido, sem qualquer intervenção humana. Isso levanta uma pergunta que é inevitável. Se o drone consegue identificar o alvo sozinho, ele também pode decidir quando atacar? A resposta é sim. E esse é o ponto onde a tecnologia deixa de ser apenas ferramenta e começa a se tornar o agente. E o impacto disso no campo de batalha é brutal. Drones de $500 já estão destruindo tanques Leopard e Abrams, que custam mais de 10 milhões de dólares. Mísseis de defesa aérea como o Patriot custam milhões por unidade, enquanto enxames de drones podem ser produzidos em massa por uma fração desse valor aí. É uma conta que simplesmente não fecha. É matematicamente impossível de sustentar esse tipo de defesa no longo prazo. E os enxames já estão por toda parte. Drones navais já estão sendo usados no Mar Negro, ataques de saturação com os drones Shahed e sistemas cada vez mais autônomos que são capazes de operar mesmo sem comunicação já estão atuando diretamente na guerra. Como disse a especialista durante a reportagem, uma única pessoa pode controlar vários drones ao mesmo tempo, reduzindo drasticamente a carga cognitiva humana. E quando perguntado se isso era como um enxame de abelhas, a resposta foi direta: exatamente. Isso deveria nos preocupar a todos. Mas então surge uma pergunta: como parar um enxame? As tentativas incluem guerra eletrônica bloqueando sinais, mas a inteligência artificial já está tornando isso aí muito menos eficaz. Armas de energia direta, como lasers e micro-ondas, surgem como possíveis soluções, uma espécie de raio moderno contra as máquinas. E até mesmo drones antidrones criados para caçar outros drones. Mas a realidade é que essa corrida ainda está só no começo. E quem dominar a inteligência de enxame pode dominar o campo de batalha do século XXI.
Estados Unidos, China e outras potências já estão investindo pesado nisso aí, porque o verdadeiro divisor de águas já aconteceu. Os drones não dependem mais dos seres humanos e nem de sinais externos. Eles podem ver, decidir e agir quase que sozinhos. Isso nos leva a uma reflexão que é inevitável. O que acontece quando as máquinas começam a decidir quem é que vive e quem é que morre? A tecnologia avançou mais nos últimos 2 anos do que nas últimas 2 décadas. E talvez o futuro da guerra não esteja no espaço, mas a poucos metros do chão, zumbindo silenciosamente acima de todos nós. O problema é que esse tipo de ataque não quebra só a defesa, ele quebra a lógica, porque chega um ponto em que não importa o quão avançado é o seu sistema, ele simplesmente não foi feito para lidar com um volume infinito. E é justamente tentando resolver esse desequilíbrio aí que surge uma nova classe de armas. Eu já falei um pouquinho dela, mas agora vou repetir e de forma um pouco mais completa, bora entender. O Reino Unido está acelerando a implementação de uma nova arma chamada de Dragonfire, um sistema laser que pode começar a operar em navios de guerra já em 2027. E o mais curioso não é só a tecnologia, é o custo. Cada disparo custa algo próximo de 10 libras, basicamente o preço da eletricidade, enquanto um único míssil interceptador pode custar centenas de milhares. E é exatamente esse desequilíbrio que está mudando tudo, porque o campo de batalha moderno mudou. Hoje, como nós vimos, uma das maiores ameaças não são grandes ataques isolados, mas os enxames, drones baratos, em grande quantidade e que podem sobrecarregar qualquer sistema de defesa tradicional. E aí surge o problema. Vale a pena gastar um míssil caríssimo para derrubar um drone barato ou vários drones? E é exatamente aqui que o laser entra. O Dragonfire pode atingir vários drones em sequência, sem precisar recarregar. Basicamente, enquanto houver energia, ele continua operando. E é por isso que muitos engenheiros descrevem esse tipo de sistema como tendo um carregador infinito. Na prática, o limite deixa de ser a munição e passa a ser a energia e resfriamento. O plano do Reino Unido é instalar esse sistema nos destroyers tipo 45, navios já equipados com alguns dos sistemas de defesa aéreas mais avançados do planeta. Ou seja, o laser não vai substituir os mísseis, ele vai complementar isso, criando uma nova camada de defesa que é mais barata e mais sustentável em cenários de ataque contínuo. Isso também resolve um outro problema importante, a logística. Menos dependência de estoque de munição, menos necessidade de reabastecimento e mais autonomia em operações prolongadas. Esse tipo de movimento não está acontecendo isoladamente. Outros países como Estados Unidos e China também estão avançando de sistemas semelhantes, o que indica algo maior. Armas de energia direcionada estão deixando de ser conceito de ficção científica, tipo Star Wars, e começando a se tornar realidade operacional. E quando isso acontece, o impacto não é só tecnológico, ele é estratégico, porque pela primeira vez a defesa deixa de depender de quantas armas e quanta munição você carrega e passa a depender de quanta energia você consegue gerar. Mas mudanças assim raramente ficam isoladas. Tecnologias que alteram o campo de batalha quase sempre acabam influenciando algo muito maior. E neste caso, o sinal não veio de um teste militar, veio de um dos centros de decisões mais importantes do planeta. Vamos dar uma entendida nisso aí agora. Eu sei, pode parecer apenas mais uma demonstração tecnológica, mas o que aconteceu recentemente na Casa Branca pode ser um sinal de algo muito maior, meus amigos. Um robô humanoide caminhando pelos corredores do poder, falando, interagindo e participando de um evento oficial. O Figure 03, desenvolvido pela startup norte-americana Figure, fez a sua estreia em um encontro global voltado para educação e tecnologia e se tornou o primeiro robô dessa categoria a participar de um evento executivo desse nível. Mas o que realmente chama a atenção não é só a presença do robô, é o que está por trás dela. Nos últimos meses, a empresa começou a mudar completamente a forma como seus robôs funcionam. Em vez de depender de sistemas externos, como os modelos da OpenAI, por exemplo, a Figure passou a desenvolver a sua própria inteligência artificial, uma arquitetura chamada de Helix 02, que é baseada no conceito de software 2.0. Na prática, isso significa que o robô deixa de seguir as regras programadas manualmente e passa a aprender diretamente com os dados. Isso muda tudo, porque agora ele não apenas executa as tarefas, ele começa a reagir ao mundo. Durante os testes recentes, o Figure 03 demonstrou algo essencial para o mundo real: capacidade de lidar com interferência humana inesperada. Ou seja, vou explicar um pouquinho melhor. Ele não trava quando algo sai do roteiro, ele simplesmente se adapta. Além disso, a empresa afirma que o robô já alcançou algo próximo da produtividade humana em tarefas como triagem de objetos, mantendo um ritmo constante ao longo de um turno inteiro. E não para por aí. O mesmo sistema já foi testado em ambientes domésticos, organizando salas, manipulando objetos e interagindo com o ambiente de forma autônoma, segundo a empresa.
Mas talvez o ponto mais interessante esteja fora do robô. O CEO da empresa investiu cerca de 100 milhões de dólares do próprio bolso para criar uma nova inteligência chamada de HARK, um sistema que unifica fala, raciocínio e ação física em um único cérebro. E isso indica uma mudança bem importante. As empresas não querem mais depender de uma das outras. Elas querem controlar a inteligência, o corpo e o comportamento dessas máquinas. E quando você vê um robô desses aí sendo apresentado dentro da Casa Branca, fica difícil não enxergar isso aí como algo um pouco maior, muito mais que tecnologia. Isso é posicionamento. É um sinal de que essa corrida deixou de ser apenas industrial e passou a ser estratégica. Porque no fim das contas, a pergunta não é só quem vai construir os melhores robôs, mas sim quem vai controlar a inteligência por trás deles. Só que por trás de toda essa discussão, meus amigos, existe uma camada muito mais fundamental. Não basta parecer inteligente. A pergunta real é outra. Essa máquina aí consegue acompanhar o ritmo do mundo físico ou apenas demonstrações em locais como a Casa Branca? Vamos entender um pouquinho mais. A corrida da robótica não está ficando apenas mais inteligente, ela está ficando mais rápida. E o novo robô acaba de mostrar até onde isso pode chegar, ou se tem um limite maior. A empresa chinesa Ashbot apresentou o D1 Max, um robô quadrúpede que atinge impressionantes 8 metros por segundo, uma velocidade que até pouco tempo atrás parecia impossível para máquinas desse tipo. Mas isso não é sobre velocidade, é sobre capacidade real de operação. O D1 Max consegue carregar até 30 kg, operar por cerca de 5 horas e funcionar em condições extremas, de temperaturas negativas até ambientes extremamente quentes. E talvez o ponto mais curioso é que ele também pode operar em ambientes com água, o que pode ampliar ainda mais do tipo de missão que ele pode executar. Mas o que realmente muda aqui é a combinação: velocidade, força, autonomia e inteligência. Porque esse robô não está apenas correndo em linha reta, ele desvia de obstáculos em movimento, ele se adapta ao ambiente e pode ser equipado com diferentes módulos para tarefas específicas. Guerra vai incluir isso aí, tenho certeza. Na prática, isso transforma o D1 Max em uma plataforma versátil para aplicações reais, desde segurança até resposta a emergências ou operações industriais em ambientes complexos. Mas o desempenho em ambientes extremos ainda não é o teste mais difícil. O verdadeiro desafio começa quando essa tecnologia atravessa uma fronteira muito mais sensível. Os óculos com inteligência artificial da Meta vai mostrar alguma coisinha pra gente. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui não é não, tá? Queria que fosse. Durante muito tempo, os óculos inteligentes pareciam um experimento, um gadget curioso. Quem se lembra daquele Google Glass? Era algo interessante, mas distante da rotina real. Só que agora, isso começou a mudar, meus amigos. A Meta anunciou uma nova geração de óculos com inteligência artificial em parceria com a Ray-Ban. E dessa vez, o foco não é mais apenas tecnologia, é o uso diário. Os novos modelos foram desenvolvidos especialmente para pessoas que usam os óculos de grau, ou seja, não mais apenas um acessório bonitinho. Eles passam a ser agora o próprio óculos que você já usaria todos os dias. E é aí que a mudança acontece, porque quando a tecnologia deixa de ser opcional e passa a fazer parte do que você veste o tempo todo, ela começa a se integrar de verdade na sua vida. Esses óculos trazem ajustes mais precisos, conforto prolongado e uma série de recursos baseados em inteligência artificial que vão além do que parecia possível até pouco tempo atrás. Agora você pode registrar o que você está comendo apenas tirando uma foto ou dizendo em voz alta. A inteligência artificial analisa a refeição, identifica os alimentos e gera um acompanhamento nutricional automático. Mas isso é só o começo. Os óculos também passam a resumir mensagens, recuperar informações importantes e funcionar como uma espécie de assistente sempre presente, literalmente na sua frente, tá? É um tipo de Jarvis ali um pouco mais simples, mas bem interessante. A partir deste ponto, a mudança deixa de ser sobre o espaço, ela passa a ser sobre proximidade, porque a tecnologia não fica mais ao seu redor, ela começa a caminhar na mesma direção que você. E a ideia de um robô cuidando da casa, cozinhando, limpando e organizando tudo por ali, durante muito tempo pareceu distante, né? Mas agora, cada dia mais, nós estamos vendo isso começando a ganhar forma. A LG, inclusive, apresentou um novo robô doméstico chamado de Cloyd, um sistema projetado para automatizar as tarefas do dia a dia, usando inteligência artificial, claro. Esse robô aí possui braços articulados, mãos com dedos independentes e consegue manipular objetos com precisão suficiente para as tarefas reais. Mas, diferente de muitos humanoides que tentam imitar completamente o nosso corpo, o Cloyd segue um caminho um pouco mais pragmático ali. Ele utiliza uma base com rodas, mais eficiente para se locomover dentro de casas que são estruturadas para isso, claro, e um sistema que combina visão, linguagem e ação.
Na prática, ele não apenas vê o ambiente com isso tudo, ele interage com o que está acontecendo, entendendo a intenção do usuário e transformando isso aí em ações físicas. Abrir portas, organizar objetos e interagir com eletrodomésticos conectados, tudo isso começa agora a acontecer de forma integrada. E existe um detalhe bem importante aqui. Esse robô não funciona sozinho, ele faz parte de um ecossistema, ou seja, quanto mais conectada for a casa, mais útil ele se torna. Mas é exatamente nesse ponto que surge um problema que tem solução, mas ainda é um problema. Porque enquanto o hardware está evoluindo rapidamente, a inteligência que controla essa máquina ainda levanta algumas dúvidas. Em testes conduzidos por universidades como o King's College London e Carnegie Mellon, sistemas de inteligência artificial aplicados aos robôs domésticos apresentaram comportamentos bem preocupantes. Alguns ignoraram regras básicas de segurança, já outros interpretaram os comandos de forma bem perigosa e, em certos casos, chegaram a considerar ações arriscadas como coisas aceitáveis. Mas, meus amigos, quando eles acertarem os detalhes dessa tecnologia, uma outra transformação vai acontecer em paralelo a tudo isso. Não visível, mas essencial, porque no fim, existe um limite que nenhuma inovação consegue ignorar. Vamos ver agora. Por várias décadas, a fusão nuclear foi tratada como o santo grau da energia, uma fonte praticamente ilimitada, limpa e extremamente poderosa. Mas sempre existiu um problema: controlar essa tecnologia. Porque dentro de um reator de fusão, você está basicamente tentando manter algo parecido com o nosso Sol preso dentro de um campo magnético, com temperaturas absurdas, até mais altas que as do nosso Sol, instabilidade constante e qualquer erro podendo interromper tudo isso em frações de segundo. E é exatamente nesse ponto que uma startup chinesa decidiu mudar o jogo. A Startorus Fusion está usando inteligência artificial para controlar o plasma dentro de um reator experimental chamado de SUNIST-2. Em vez de depender de regras fixas ou ajustes manuais, o sistema aprende. Ele analisa o comportamento do plasma em tempo real, ele prevê a instabilidade e reage antes que o problema aconteça. Mas o mais interessante está na forma como eles estão lidando com um dos maiores desafios da fusão: manter a reação ativa por muito tempo. Em vez de tentar sustentar o plasma continuamente, eles adotaram uma abordagem inspirada em motores automotivos. O plasma liga, libera energia, se estabiliza e reinicia o ciclo. É como se o reator estivesse, entre aspas, respirando. E por trás de tudo isso, exige uma camada de inteligência artificial que está aprendendo constantemente com esses dados. Utilizando redes neurais baseadas em princípios físicos, o sistema consegue prever e reconstruir o comportamento do plasma, reduzindo erros, aumentando eficiência e, principalmente, aproximando a fusão da realidade comercial. Se você gostou desse episódio, meu amigo, já deixa o seu like, confere a sua inscrição e comenta aí se você já sabia das questões sobre os drones ou algo a mais que eu trouxe por aqui. Obrigado por me acompanhar e nós nos vemos no próximo. É só clicar em uma das duas sugestões que estão na sua tela. Obrigado mesmo, tá bom? Valeu e tchau, tchau. Te espero no próximo, hein?